a partir de 2015, já naquele fim do governo da Dilma, né, um processo de impeachment com toda a pressão feita pelas redes de televisão e rádio e imprensa que queriam tirar o PT do poder, né, e inviabilizando o governo dela. Lá, em 2015, o país começa a parar, né? E aí eles chegam com o Temer ao poder, rapidamente e vorazmente querendo comer tudo, né, Léo? Comer todos os direitos trabalhistas, previdenciários, pegar tudo que desse para pegar, empresas públicas, né? Enfim, nadaram de braçada já no começo do governo, assim como se ficaram muitos anos sem enfiar a mão nesse dinheiro, né? A renda se concentrou ainda mais num grupo pequeno do país e a pobreza chega a um nível, né, terrível, terrível. Né? Voltamos tudo, né? E aí eu lembro da frase do Bolsonaro, que ele falou que ele estava vindo para destruir, né? Que queria destruir. Realmente ele conseguiu. O Brasil era a sexta economia do mundo, né? No período Dilma, no período Lula-Dilma. Hoje é a 12ª economia, mas está marchando rapidamente para sair desse patamar. O nosso PIB encolheu, né? O nosso PIB foi para o espaço. Eu nem vejo mais a mídia falar de PIBinho, né? Porque desapareceu. O desemprego é uma coisa absurda e a pobreza chegou a um nível realmente alarmante. Aquela classe pobre que emergiu para a classe média, né? E era uma classe consumidora, né? Que fez a roda girar no Brasil, né? O presidente Lula fez um projeto na área econômica muito inteligente de inclusão social, né, e de consumo, né, porque o país cresceu de maneira absurda, né, e os dados estão aí para a gente ver do crescimento nos períodos do governo Lula-Dilma, e o que ocorreu na sequência, né? O que eles vão entregar. E isso explica, Léo e Rodrigo, o fato do Bolsonaro tirar dinheiro do IBGE. Ele não quer que o Brasil tome conhecimento do desastre que é o governo dele. Então, assim, ele está tirando tudo que é pesquisa, né, que leva as pessoas a terem uma noção do país que estão vivendo e, principalmente, ajudam os governantes a fazerem políticas públicas, né? Ele acaba com o IBGE. Ou seja, na eleição que vem, não vai ter dado oficial para apresentar para a população. Olha aqui, ó, na época Vamos pegar até na época do Fernando Henrique para cá e compara com o que está acontecendo hoje. Pega tudo, entendeu? E mostra aonde paramos. Eles querem, na verdade, o apagão estatístico, né? E aqui, Rodrigo, deixa eu só passar aqui também, tem uns dados muito importantes aqui, Florestan. Que é o seguinte, olha, 30 milhões de pessoas desceram da classe C para as classes D e E. Eu me lembro, eu fiz muitas matérias sobre economia no passado, e o grande orgulho dos empresários, né, sempre, era muito fácil você entrevistar empresários de bens de consumo de todas as áreas, dizendo o seguinte, olha, não, o grande sucesso do governo Lula foi ter tirado 40 milhões de pessoas da pobreza e colocado na classe média. Muita gente falava o seguinte, olha, o Brasil colocou uma Espanha na classe média, era um dado que muitas pessoas usavam. O Rodrigo deve ter feito muita matéria também sobre a chamada nova classe média. Então, essa nova classe média está virando classe D, e a classe D está escorregando, porque também está havendo queda de renda nas classes mais pobres, né? Que está indo para a miséria e para a extrema pobreza. Então, aliás, uma passagem direta, né, Léo? Porque não estão nem tendo tempo de se adaptar a uma nova realidade. Estão saíram da classe média para a pobreza, e tem gente morando em áreas ocupadas, ou seja, famílias que tinham uma renda de 5, 6 mil reais que estão sem nada. Eu acho, viu, Rodrigo e Léo, que os governos dos estados e algumas empresas que têm uma vocação mais voltada para a inclusão social financiarem a pesquisa, sabe? Agora é hora porque já a mesma coisa que fizeram com relação aos números da pandemia, que ele queria esconder, e eu acho que a gente tem agora, a sociedade civil tem a obrigação de levantar recursos junto com o Magazine Luiza, por exemplo, junto com outras empresas e instituições como a Fundação Getúlio Vargas ou outras, né? E fazer a pesquisa que o IBGE
faz todos os anos, ou de 2 em 2 anos, para a gente ter noção, porque isso tem que ficar claro para todos, inclusive para fora do Brasil, o que esse sujeito fez com o país, ele e as Forças Armadas que estão com ele. Exatamente. Rodrigo, você deve ter feito muita matéria, né, sobre nova classe média, enfim, essa expansão da base de consumo. Eu me lembro que eu fiz várias, era capa atrás de capa, mas diga lá. Sabe que eu fiz uma muito bonita, Léo? Eu trabalhava na TV Record, e naquela época eles ainda não tinham dado essa virada total para a direita, e tinha espaço para fazer umas pautas interessantes. E a gente fez uma que não era propriamente do consumo, mas era assim, a primeira pessoa na família que conseguiu ir para a faculdade. Então a gente pegou famílias em que ao longo de gerações, ninguém tinha feito faculdade, e aí tinha um filho ou uma filha que foram para a faculdade. Então, isso também era a expressão dessa nova classe C. O pai, eu fui, por exemplo, para o interior de Goiás, e tinha um pai que era um agricultor, ele era pequeno agricultor, ele mesmo, né, plantava, colhia, e o filho foi estudar engenharia, e já estava empregado, estava fazendo estágio já numa empresa de manutenção de máquinas agrícolas, isso que era interessante. O pai era agricultor e o filho fez engenharia e foi trabalhar numa empresa de manutenção de máquinas agrícolas. Então, era um símbolo, né, de um novo país, dessa possibilidade de ascensão social, também pela educação. Isso que eu acho interessante, essa marca. Por isso que o Haddad foi o candidato em 2018, porque, junto com o consumo, muita gente fala, o Lula só cuidou do consumo. Não. Teve consumo e teve também a questão da educação, principalmente. Poderia ter investido talvez um pouco mais na saúde também, mas na educação foram abertas vários caminhos, várias avenidas que estão se fechando. E também na casa própria, né? O Minha Casa Minha Vida também se fechando. A gente acabou de ver esta semana, o Minha Casa Minha Vida está praticamente zerado no orçamento. Chama muita atenção. Ontem eu saí de bicicleta aqui por São Paulo para respirar, ver um pouco de sol, né? Sozinho. E aí eu fiquei impressionado nos bairros de classe média e classe alta, a quantidade de lançamento imobiliário é um negócio de louco. Não sei se vocês têm reparado. É para rico, para classe alta. Então, é um país onde acaba a classe C, né? Ela é jogada para a miséria. O Minha Casa Minha Vida acaba, mas tem um Brasil aí para os ricos. Nós voltamos lá para os anos 80, onde só 30% do país investia, o dinheiro circulava entre esses 30% e 70% sobrevivia, sabe-se lá como. Então, nós estamos fazendo um retorno aos anos 80, até pior, né? Porque nos anos 80 a gente ainda tinha indústria e agora a gente praticamente não tem mais indústria. A indústria é só 10% do PIB. Vai ser um trabalho longo de reconstrução, né, para o governo que vier em 2022, um projeto. Nós temos que reconstruir esse país por algum... na semana passada a gente falava que a indústria, por exemplo, da área de saúde, de materiais de saúde, né, da área de educação, de conhecimento, nós temos que ter indústria, nós temos que recuperar a capacidade de produzir aqui dentro, não só de circular mercadoria. Não podemos ser um entreposto. 200 milhões de habitantes, não dá para a gente não pode se dar o luxo de ser um entreposto, onde as principais empresas do país sejam rede varejistas. Não dá. O que é? É escambo de novo? Nós vamos voltar agora ao século XVII também, onde isso aqui era só um lugar que tinha as feitorias, extraía o pau-brasil, e os ricos eram os caras que mandavam a mercadoria para fora do país.